Olá, pessoal do quarto ano! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 18. E, bom, antes, estamos aqui, a professora Ana Paula E a professora Sirlene. e hoje vamos trabalhar com problemas de multiplicação. Começamos relembrando um pouquinho das nossas duas últimas aulas, onde trabalhamos com medidas de tempo. Trabalhamos com a construção do relógio do sol. O relógio né? do sol foi bacana, né? Esse registro da passagem do tempo em horas. Trabalhamos também com o calendário. Com o calendário. Falamos sobre o ano ter 365 dias ou 366, por que isso acontece, Isso. né? Tivemos aí um bate-papo interessante sobre o tempo que se passa. Inclusive, finalizamos com uma atividade, uma tarefa, que era colocar o tempo que você leva para fazer as suas atividades diárias. Depois somar esse tempo e refletir sobre de que forma estamos investindo aí o nosso tempo, porque afinal ele é precioso. Isso mesmo. Né? Mas hoje a nossa atividade vai ser de multiplicação. Então, para que você possa nos acompanhar aí, seu material já tem que estar à mão, caderno, lápis, borracha, apontador, material de todo dia. E para a nossa atividade, olhem lá na tela, 6 folhas de papel colorido, sendo 2 de cada cor. Também uma tesoura e uma canetinhas, né? Ou lápis de cor. Vejam aqui, nós temos aqui 3 modelinhos, né? De papéis coloridos. Se não tiver papel colorido em casa, professora? Pode ser outro material daí, né? Ele pode pegar folha de revista, desde que elas sejam de diferentes, né? 3 folhas. Então eu pegaria 2 folhas de revista, por exemplo. Sim. Né? Outras 2 que poderiam ser, sabe aqueles folhetos de oferta de mercado? Isso, os encartes, né? Os do encartes supermercado. pode ser também, né? Também pode E ser. outra pode ser uma folha branca que você tem, até mesmo uma folha de caderno, mas que sejam 3 modelinhos, 3 padrões diferentes, ok? Um Isso tempinho para vocês pegarem o material. Prontos? Pegaram o material? Então, vamos continuar. Problemas boborildos. Eu não acredito. De Lá novo? vem os boborildos. Você lembra dos problemas boborildos? Então, os problemas boborildos foram trabalhados a partir deste livro aqui, né? A gente já tem algumas aulas, né, que a gente vem trabalhando com este livro. Com este livro aqui. conhecemos a história do Pocotoco, Pocotoco do Tobertinho. que não parava de crescer. Sim. E vamos conhecer outras histórias. Hoje conheceremos mais uma. Mas
Quem são os boburildos? Quem são esses boburildos? Eles são bichos cheios de problemas. A gente já começa por aí. Meu Deus. Os boburildos são bichos com muitos problemas. Por isso esse livro aqui, ele apresenta 15 problemas dos boburildos. Uau! E hoje a gente vai conhecer um deles. Vamos conhecer mais um. Sim. Dizem que eles são problemáticos por serem animais racionais com tendências ao drama. Isso significa que eles são capazes de fazer um dramalhão por qualquer coisinha à toa. Você conhece alguém que faz um dramalhão por qualquer coisa? Eu conheço. Os boburildos são assim. São assim. Além disso, eles têm o péssimo hábito de se meterem em encrenca. Ixi. Eles vivem se metendo em encrenca. Bem, e hoje vamos conhecer mais uma dessas encrencas. Uma dessas encrencas. Dessas situações aí. Então, vamos lá, olha lá na tela. Rufus. Um dia, as gavetas do móvel de Nhôdô emperraram e ele, então, chamou Rufus, o marceneiro mais famoso do mundo boborildo, para consertá-las. Rufus era um marceneiro com um dom especial. Ele conseguia fazer móveis de madeira que brotavam, davam folhas, flores e até frutos. Tinha gente que o chamava de marceneiro hortifruti. Certa vez, sua fama ficou abalada. E isso aconteceu porque um dia ele se distraiu e fez uma cama com a madeira errada, madeira da árvore Cedros carnívoros famintos. Olha a cama que Rufus fez. A primeira e única vez que o cliente dormiu nela foi um desastre. De madrugada, ao sentir umas mordidas, ele achou que estava tendo um pesadelo, mas abriu os olhos e viu que aquilo era realidade. O coitado passou uma noite de terror lutando contra os dentes afiados das flores que brotavam da madeira voraz. Ele levou 5 mordidas nas orelhas, 4 nas pernas, 7 nos pés, 19 nos braços e, infelizmente, mais 3 no traseiro. O cliente, revoltado, foi reclamar e exigiu que Rufus lhe desse 3 camas novas, das boas, para cada mordida. O marceneiro pediu 1 milhão de desculpas e atendeu o pedido. Quantas camas o cliente ganhou? E se fosse você, o que pediria para esse marceneiro? Judiação do cliente, hein? Pensa numa cama que fica te mordendo a noite toda. Pensa numa noite mal dormida. Judiação. Bem, eu não sei o que eu pediria pro Rufus. Também não. Mas é meio suspeito pedir alguma coisa, né? Vai que ele dá alguma coisa que acho que eu pediria meus dinheiro de volta. Uma planta carnívora também, né? É bem isso. Mas a pergunta que vamos procurar responder agora é: quantas camas que esse cliente recebeu, então, como indenização por essa noite tão mal dormida? Mas para responder essa pergunta, a gente vai refletir sobre essa situação, né? Vamos o que pensar aconteceu juntos. aí. Vamos pensar junto. Quantas mordidas o cliente levou? Nossa, foi uma porção de mordidas em várias partes do A gente corpo. acabou de ler, né? São várias mordidas. Isso, olha lá, 5 só nas orelhas, 4 nas pernas, 7 nos pés, nos braços, judiação, talvez tentando se defender, foram 19 mordidas. E ainda mais algumas no traseiro. Que dó dele, Judiação. né? Que dó desse cliente. Para cada mordida que levou, o cliente fez uma exigência. Fez uma exigência. Qual era? Qual foi essa exigência que ele fez? Ele queria 3 camas novas e das boas para cada uma das mordidas. Joia? Bom, já são as 3 primeiras camas. informações. A gente já tem as primeiras indicações aí Isso. do problema, né? Olhem lá na tela. Então, são 5 mordidas nas orelhas. Para cada uma das mordidas, 3 camas. 3 camas. Então, a gente tem que fazer ali 3 camas. 3 camas, mais 3 camas, mais 3, mais 3 e mais 3. 3 então, camas para cada uma das 5 mordidas. das orelhas, Das né? orelhas. Só das Então, orelhas, que deu Só nas orelhas ele já ganhou 15 camas. 15 camas. E agora, 4 nas pernas, olha lá. Para a primeira mordida nas pernas, 3 para a Três, segunda, Mais 3,
Para a Pra terceira, mais mais 3. 3, mais 3. Ao todo. 12 camas só pelas mordidas da perna. Veja E que dos pés? ele já tá acumulando várias camas, né? Puxa, não sei o que ele vai fazer com tanta cama. Olha lá, para as 7 mordidas nos pés, também 3 camas para cada Pra uma cada delas. mordida, que vai o dar total 21, né? 21 camas. E para os braços, 3 camas para cada uma Dos 19 19 mordidas. 19 mordidas. 57 camas. E 3 mordidas que ele levou no traseiro já vão lhe dar mais 9 camas. Bem, podemos representar de outra forma, né, professora? Podemos representar pela multiplicação, Pela multiplicação, já sabemos multiplicar, já sabemos algumas ideias, conhecemos algumas ideias aí da multiplicação, e uma delas é justamente essa, quando eu tenho que repetir numa soma, né, num cálculo desse, várias vezes a mesma parcela, 3 camas, mais 3 camas, mais 3 camas, Que foi ali no caso, né, dos 5 vezes 3, né, você representou 5 vezes a soma das 3 camas, né? Exatamente. Então, a gente poderia fazer 5 vezes o 3. o 3. Olha ali na tela. 5 vezes o 3 que dá, claro, 15. o mesmo resultado, 15. E para as pernas? Mesma coisa, a gente poderia fazer 4 vezes o 3. Que dá O 12. o mesmo resultado, 12. Bem, então significa que para os pés eu teria 7 vezes o 3. Vezes o 3, que vai dar o 21. Para os braços, Também, né? 19 vezes o número 3, que vai dar 57. E finalmente as últimas 3 que foram mordidas do traseiro. 3 vezes 3, 9. Joia? Bem, já sabemos aí quantas camas ele vai ganhar para cada parte do corpo aí que foi mordida. Que ele recebeu as mordidas, né? Mas a pergunta principal era: quantas camas ao todo o cliente vai ganhar? Ganhou. Então, temos que adicionar todos os resultados. Vamos lembrar aqui? Vamos pegar... nós vamos representar aqui com palitos, ok? Vamos pegar aqui alguns palitos que nós já tínhamos separado em grupinhos de 10. Pra cá, né? Isso, pra gente liberar espaço. Vejam, nós organizamos alguns palitos em grupinhos de 10. Vamos conferir? Me ajuda aqui, professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada montinho nosso aqui, amarradinho, tem 10 palitos. 10 palitos. Então, a gente vai amarrar ele novamente. Vamos deixar aqui em 10 palitos. Então, nós vamos organizar da seguinte forma. As primeiras camas aí que ele ganhou, das mordidas nas orelhas, né? Foram 15. 15 eu posso representar com um grupinho de 10 e outros 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Vamos colocar aqui? Aqui são as mordidas nas orelhas, né? Nas orelhas. Estão aqui as 15 camas representadas. Em seguida, outras 12. Para formar o 12. Outro montinho de 10. E mais 2 palitos, 2 palitos soltinhos. Aqui estão. Próxima quantidade, 21. 21, eu posso considerar um grupinho de 10, mais um grupinho de 10, que forma 20. E o que falta? Um palito. Um palito Para solto. dar 21. 21. Que é mais? 57. Caramba. Bastante Quantas dezenas, quantos grupinhos de 10 vamos precisar? Se cada grupinho tem 10, então um grupinho tem 10, então eu vou Um precisar grupinho tem 10. Que mais? de 5 grupinhos. De 5 grupinhos. Vamos pôr aqui um grupinho, mais um grupinho, já tenho 10, 20. Tá faltando grupinhos. Tá faltando grupinhos. Tem mais aqui. Aqui, 30, 40, 50 e 7. 7. Então, Precisamos de 7 soltinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais alguma quantidade? Tem 9. 9.
9 soltinhos, 9 né? soltinhos. Vamos pôr aqui do ladinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas são as caminhas, a quantidade de camas que ele ganhou por conta das mordidas no traseiro. Para cada mordida. Meu Deus, olha quanta cama. Então, para fazer o cálculo do total aqui, a gente vai dar a sugestão de você começar a pensar pelas dezenas, né, professora? Sim, dá para pensar, trabalhar só com as dezenas, né? Que são os montinhos que estão amarrados. São os montinhos amarrados. Quantas dezenas, quantos montinhos de 10 amarradinhos nós temos aqui? Completos, né? Completos. Então, nós temos aqui, vamos colocando aqui, 1, Põe aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupinhos Que completos. já estão completos. Olha lá, só em dezenas, olha lá na tela. Já Um grupinho, temos. mais um grupinho, mais 2 grupinhos, mais 5 grupinhos. Temos 9 grupinhos aqui, ou seja, 90. 90. Seriam 90 camas, né, professora? Vamos deixar as 90 camas de Vamos ladinho deixar ali? aqui elas. Além dessas 90, temos todas essas aqui soltas. Quantas são? Que nós temos que agrupar novamente, né? Se conseguirmos formar mais 10, formamos Junto e mais junto, uma dezena. Mais uma dezena. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou pegar os 5 aqui na mão. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 9, 10. Opa. Então, nós temos Já temos mais uma uma dezena. dezena. Então, eu vou deixar aqui do ladinho. Mais uma Já dezena. são 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9, 10. Opa, mais uma dezena. Então tínhamos 90, Mais uma dezena. com mais uma dezena 100, 100. com mais uma dezena 110. 110 e com 4 unidades soltinhas, Vai dar 114. 114. Olha lá na tela, tá a representação. Poxa, mas eu não tenho, nem sempre eu tenho palitos à mão. Não tem problema, é possível usar essa estratégia só no papel mesmo, Isso, né? fazendo risquinhos até, né? Fazendo Para representar risquinhos. os palitos, né? Isso. Posso fazer assim também. Então tá ali a soma das dezenas, tá ali a soma Soma dos das- palitinhos Que soltos, são as mas unidades. deles a gente reorganizou alguns em Uhum. dezenas, né? E aí a gente tem a 114. soma final, né? Que eram camas. 90 mais os 24 palitos que eram das unidades que a gente Isso. fez essa adição separada, né? Isso. São 114. Agora, então, a resposta final a esse problema, o cliente ganhou 114 camas e se arrependeu amargamente de ter feito aquela exigência. O que será que ele vai fazer com 114 camas? Ah, ele vai ter que distribuir, né? É muita cama, É né? muita cama, né? Bom, mas foi isso que ele pediu. Agora, continuando, o Rufus entregou todas as camas. Ele foi um negociante honesto, né? Ele foi honesto. Ele realmente reconheceu o erro, erro, e deu essa aham. indenização para o cliente que pediu. Atendeu a exigência, né? Sim. Cliente. Ele entregou todas as camas novas para o cliente e trouxe a cama problemática de volta para a sua oficina. Pretendia consertá-la, mas percebeu que havia muitos tipos de plantas carnívoras. Porque esse foi o problema que originou a troca dessas camas, né? As plantas que encheram o cliente de mordidas. Cheiro cliente de mordidas. Tinha plantas amarelas, verdes e roxas, com dentes afiados, retos e até mesmo banguelas. Nossa, essa cama era assustadora. Quantos tipos diferentes de plantas Rufus encontrou na cama problemática? Caramba, hein? Eram 3 tipos de plantas, né? Elas tinham 3 cores. 3 cores. Isso. E 3 tipos de E dentes. 3 tipos de dentes. Algumas tinham dentes afiados, outras tinham dentes retinhos e outras ainda banguelas. Não Essas tinham aí dentes. menos mal, né? É. Que não machucavam Essa ninguém. não machucava, mas as outras machucavam bastante. Sim. As banguelas é porque não tem dentes, né? É assim que a gente chama. É isso que significa ser banguela. Para a gente descobrir quantas plantas diferentes, então, é que o Rufus encontrou nessa cama, nós vamos fazer uma atividade aqui. Nesse momento, você pode pegar aquelas folhas que a gente pediu para separar lá no início. Vamos mostrar aqui.
Então, para cada uma delas, você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar nessa posição, dobrei a folhinha ao meio. E então, você vai cortar bem no meio aqui dela, bem na metade. Para eu descobrir aonde é a metade, eu posso fazer mais uma dobra. Se eu dobrar mais uma vez, né? Porque fica a marquinha, né? Isso mesmo. Isso. Então, pegamos a tesoura e cortamos. Simples assim. Se não tiver com a tesoura, pode cortar com a régua também. Pode cortar com a régua também. E lembrar que o corte é só nessa parte aqui, né? Nessa dobra que nós fizemos aqui, né? Só na segunda dobra. Olha o que nós queremos. Queremos que fique Eu pedacinhos vou cortar a minha também. desse tamanho assim. Isso. Essa vai ser a representação da nossa planta carnívora. Então, aqui nós teríamos já uma amarelinha, mais uma amarelinha. E aqui, professora Silene, conseguiu mais duas amarelinhas. Aqui já temos 4 amarelinhas. Nós vamos precisar? Nós vamos... Não sabemos ainda quantas são, Então né? vamos deixar todas ali. Isso. Mas cada 2 folhas, você tem 2 folhas de cada tipo, 2 folhas de cada cor. Faça isso com todas elas, tá? E aí a gente vai manipular. Os dentinhos afiados, retos ou sem dentes, a gente vai representar aqui com dentinhos nesse formato, os afiados. Aqui os Os dentinhos retos. E para as banguelinhas vai ficar só um papelzinho preto. Para você aí, para que não precise recortar os tantos dentinhos, você pode só desenhar. Desenho. Pega a canetinha, né? E vai Isso. fazer Essa canetinha, professor, vamos dar um exemplo? Olha, eu vou desenhar uma plantinha com dentes afiados. Desenha os dentinhos afiados lá, tá vendo? E tá ótimo, já representa, aqui seria uma plantinha amarela de dentes afiados, ok? Depois, com mais tempo, você pode enfeitar a sua planta carnívora. Isso. Faz lá pinta melhor os dentinhos, faz um enfeite melhor Faz aqui os na olhinhos frente, dessa planta, né? Deixa ela com cara de Deixa ela planta, com cara de carnívora. mal, de planta que morde. Mas isso eles vão ter que fazer Vão precisar fazer agora, então, todos os materiais, com né? todos os materiais. Então, vamos dar um tempinho para que eles providenciem essas plantinhas. Dobrar, né? Dobrar, recortar e fazer o E desenho pegar a do sua dentinho. canetinha. Pode pegar a canetinha que a gente vai fazendo junto daí, Isso. né? Tá bom? Vamos lá, já voltamos. Vamos lá, então? Cortaram suas folhinhas? Se cortaram, podem fazer com a gente. Peguem sua canetinha para que vocês possam ir desenhando os dentinhos. Se não cortaram, se não deu tempo, se não tem, nos acompanha aqui. Né? E pode fazer depois daí, né, professora? Então, vamos ver. Nós tínhamos 3 cores de plantinhas. Algumas amarelas, verdes e roxas. E os dentinhos variavam também em 3 formatos. 3 tipos também. Os afiados, Os afiados, os os retinhos retos e a boquinha sem dentes. sem a banguela. dente, a banguelinha. A banguelinha. Então nós vamos tentar montar. Vamos tentar primeiro todas as possibilidades de plantinhas amarelas. Temos Então, aqui as amarelas. Nós vamos começar aqui com os dentes afiados. Podemos começar? Você vai desenhar aí na tua casa, Os né? dentinhos afiados, Isso. né? Nós vamos colocar aqui, ó.
Então, nós temos uma plantinha amarela de dentes afiados. Outra plantinha amarela poderia ter dentes retos. Isso, então vamos colocar aqui, ó. Essa aqui vai representar a nossa plantinha amarela de dentes retos. Aí. E Será que assim dá para enxergar? Estão vendo os dentes retos lá? Olha lá. E ainda uma terceira possibilidade. Elas também poderiam ser amarelas. sem dentes? Sem dentes. Né? Então, vamos colocar esse aqui para representar a nossa plantinha amarela. Isso. Vamos por Se aqui. eram 3 tipos de dentes, a gente 3 já tipos de representou. dentes na plantinha amarela já estão representados aqui. Mas não tinha só plantinhas Não, amarelas. tinha as plantinhas verdes Verdes e roxas e ainda. roxas. Vamos pensar nas verdinhas? Vamos lá. Verdinhas poderiam também ter dentinhos Afiados. afiados. Então, vamos lá. colocar ela aqui. Dentinhos afiados. Mas também poderiam ter dentinhos Retos. retos. Vamos lá. Então, mais uma. De dentinhos retos. Ou então, as plantinhas verdes sem dentes. O banguelas. As banguelinhas. Aí. Então, Próxima. já temos aqui as flores amarelas, plantinhas amarelas e plantinhas E verdes. verdes. Num Faltam total de Já temos 6 plantinhas 6 aqui. plantinhas diferentes. Mas ainda estão faltando As plantinhas roxas, as né? roxinhas. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira possibilidade: Dentinhos afiados. roxinhas de Com dentes afiados. afiados. Ou plantinhas roxas. Com dentes retos. Ou ainda, as menos perigosas, Que são as banguelas. plantinhas roxas Sem dentes. sem dentes. Puxa vida. Olha Então, quantos tipos A gente diferentes. tinha aqui já 6 plantinhas, né? 6 tipos de plantas carnívoras. Tínhamos 6, com Agora, mais essas, Mais 3. 9. 9 Então, plantas carnívoras. 9. Quantos tipos diferentes de plantas o Rufus encontrou nessa cama, né? 9 tipos diferentes de plantinhas. Vamos olhar lá na tela? Uma outra forma de representar? Olhem lá. Bom, nós temos um quadro onde aparece na parte de cima as 3 cores, a amarela, verde e a roxinha. E na lateral, os dentes afiados, os dentes retos e também sem dentes. A primeira combinação que fizemos foi montar uma plantinha amarela de dentes afiados. Afiados. Né? Aí temos também, vamos primeiro pensar nos dentes afiados. Uma verdinha de dentes afiados. Uma roxinha de dentes afiados. Todas as possibilidades de dentes afiados estão representadas ali no quadro. Isso. E com dentes retos? Também temos outras possibilidades, né? Sim, uma para cada cor. A primeira, uma amarelinha de dentes retos. A verdinha, de dentes retos. E a roxinha também, de dentes retos. Agora, banguelinhas sem dentes. Sem dentes. Temos mais 3 possibilidades. Pode ser amarela, pode ser a verdinha ou pode ser a roxinha. Quantas conseguimos contar ali no quadro? 9 também. Também. Que é a mesma São as representação 9 que nós que fizemos conseguimos aqui. aqui. Conseguimos São as representar mesmas aqui. 9. Mas tem uma outra forma ainda de representar, né, professora? Isso, tem uma outra forma. Que é conhecida como árvore das possibilidades. Uhum. Mas aqui a gente vai falar com os nossos estudantes que pode ser um esquema, né? É um esquema. Uma outra representação. Que não depende necessariamente de desenho, né? Isso. Então, seria essa representação aqui, olha. Então, nós poderíamos montar um esquema assim, olha. A planta carnívora de cor amarela com dentes afiados, com dentes retos e sem dentes. Então, essa seria a representação da amarela. De 3 tipos de plantinhas. Isso. Aqui seria da plantinha da cor verde, também dentes afiados, dentes retos e sem dentes. Outros 3 tipos. Outros 3 tipos. E agora, da plantinha roxa, dentes afiados, dentes retos e sem dentes. Então, se a gente observar esse esquema aqui, ele mostra a mesma representação que nós fizemos aqui na mesa e a mesma representação do quadro anterior. Quadro. Novamente, obtemos aqui 9 tipos diferentes tipos de plantas. diferentes de plantas. É isso? Que legal. Como é gostoso
poder conhecer várias maneiras de pensar. Não precisamos pensar todos da mesma forma, né? Então, tivemos aqui 2 possibilidades, né? Uma aqui na prática. Uma aqui, tivemos uma por meio do quadro. E mais uma terceira que é 3 possibilidades. A árvore da possibilidade, né? Conhecida matematicamente, Isso. Veja, se vocês conseguiram fazer esse trabalho junto com a gente aí, vocês já manipularam, né? E tem a ideia de como representar na prática. Agora, lá no caderno, na anotação, você vai utilizar essa terceira, essa estratégia por meio de esquema. Então vai copiar lá, vai colocar a data, o nosso conteúdo, problemas de multiplicação e copiar ali o que está na tela, né? Um resuminho do problema e o esquema, para que você lembre, tenha registrada essa nova estratégia que nós trabalhamos hoje. Isso. Pega lá seu caderno ou as folhinhas de anotação que você estava fazendo as anotações das outras aulas, né? E nesse mesmo espaço aí você anota a aula de hoje. Deixa registrado, tá bom? Um tempinho lá para vocês.
Continuando então, vamos a mais um problema, mais uma situação aí do Rufus. Ao resolver o problema das camas, Rufus recebeu outra encomenda. Um armário com 3 gavetas, sendo uma na cor amarela, outra na cor verde e outra azul. Rufus não conseguia decidir em que ordem pintaria as gavetas. De quantas maneiras ele poderia fazer isso? Puxa vida! Veja que é um novo problema, né? Outra situação. Outra situação. Como a matemática aparece, né? No dia a dia, inclusive do Rufus. Inclusive. Mas que a gente também pode resolver na prática. Também. Também podemos resolver Vejam, na prática. ele tinha lá um armário, tinha que pensar num armário com 3 gavetas. 3 gavetas. Primeira, segunda e a terceira. E tinha as cores das gavetas, né? Verde, Amarela e azul. e azul. E aí ele não sabia em que ordem. Será que eu pinto a primeira de verde e a segunda de azul? Ou será que a primeira de amarela? É. E quantas possibilidades ele tinha para fazer isso? Para tomar essa decisão. Não é fácil tomar decisões, hein? Não. A gente tem aqui alguns papeizinhos e a gente pode tentar representar. Isso. Essa Acompanhe ideia aqui com a dele. gente. Esses papéis vão representar as gavetas. As gavetas. Né, Vamos imaginar que eu tenho aqui 3 cores. Vamos imaginar que cada cor seja uma gaveta. Tá. Então, se ele começar Primeira gaveta, lá de a cima. primeira gaveta com a cor amarela, De que cor pode ser a próxima gaveta? podemos colocar a cor verde? Digamos que ele tivesse escolhido a verde. Escolhido a verde. É uma possibilidade. Como ele tinha 3 cores, então a última terá que ser Azul, só resta. uma gaveta de cor azul. Então, uma possibilidade seria um armário nessa ordem, Nesta ordem. de cores para as gavetas. Amarelo, verde e azul. Ok. Bom, tem uma próxima possibilidade também. Ele também poderia fazer o outro armário começando novamente com a cor amarela, mas aí invertendo as cores aqui A cor das duas últimas das duas gavetas. últimas gavetas. Ao invés de ser verde e depois azul, Então ele poderia colocar uma azul e depois uma gaveta verde. percebam que, apesar de parecido, é uma outra É uma combinação. outra combinação. É um outro armário. Já temos 2 armários aqui. Isso. Aqui então, primeiro armário e segundo armário. Mas nesses 2 armários, a primeira gaveta era sempre amarela. Sempre amarelo. Não precisa ser, né? Não. E se a gente começasse um armário então com a gaveta verde? Ok. Aí a próxima gaveta amarela Seria uma possibilidade, né? e a outra azul. Azul. Olha, um terceiro armário. Terceiro armário. Verde, amarela E azul. e azul. Também ele pode começar ainda com a gaveta verde. E agora invertendo essas 2 gavetas aqui. Então, em vez de ser amarelo, então, agora Azul. ser uma gaveta azul E a e última, a última amarela. amarelo. São 1, 2, 3, 4 armários, 4 armários. diferentes que ele já poderia pintar. Se a gente observar, começamos com gavetas amarelas, gavetas verdes. Verdes. Vamos começar agora com uma gaveta azul? Vamos lá. Para ver se dá uma outra possibilidade, então. Primeira gaveta sendo azul. Azul, uma amarela E, por e fim, uma verde. a verde. É uma outra possibilidade. Outra possibilidade. E aí, Dá ainda para ele combinar mais uma vez essas cores aqui, ó. Se ele começar outro armário com uma gaveta amarela, a gaveta a azul. gaveta azul, desculpe, As outras duas a verde e a amarela, ele inverteu aqui. é uma outra possibilidade. Então, quantos armários nós tivemos aqui? Olha só, 1 armário, 2, 3, 4, 5, 6. 6 armários 6 diferentes. armários diferentes. Uma coisa que parece Usando tão simples. somente 3 cores, né? Sim. Se fossem mais cores, ele tava complicado, hein? Teria mais armários aí para O ele número fazer. de possibilidades ia Seriam aumentar maiores. bastante. Uhum. Olhem lá na tela esse movimento que a gente fez. Então, o primeiro armário contendo as 3 cores e com a opção de começar pela cor Cor amarela. amarela, né? Ainda começando pela amarela, uma outra possibilidade seria trocar as próximas duas gavetas. As duas, a gaveta do meio e a última, né? Uhum. Inverter as cores. Uhum. Ou ele poderia começar com a gaveta verde e combinar as outras 2 cores para a segunda e terceira gaveta. Da mesma forma, começando com a Ou- gaveta azul, combinaria as outras 2 cores, chegando ao total de 6 armários. 6 formas diferentes. 6 maneiras dele combinar 3 cores, né? 3 Isso é cores muito em 3 legal. gavetas. Em 3 gavetas. Muito legal, né? Muito legal. Joia. Então vamos lá.
Uma outra forma de representar, lembra que já tínhamos visto aquela maneira de esquema, né? Sem fazer na prática, ou mesmo sem precisar fazer desenhos. Então, a forma, começando pela cor amarela, olhem lá na tela, a segunda gaveta poderia ser verde e a terceira azul. Ou, ainda começando pela amarela, segunda gaveta poderia ser azul e a próxima verde. Mas também haveria a opção de começar pela gaveta verde, sendo a segunda amarela, então azul, e assim por diante. Essa forma de representar também é bastante prática. Só vai usar a sua própria representação com palavras, ou talvez até somente usando as iniciais das E é um esquema bem legal, né? Da gente representar lá no nosso caderno, né? Isso. Seria uma forma mais fácil da gente mais fácil de representar organizar lá no caderno, né? É verdade. Às vezes não temos, né, o lápis de cor e tal, é mais fácil representar desse modo. Bem, como o armário era colorido, o Rufus desejava que brotassem flores das gavetas. Escolheu flores cujo nome iniciasse com a primeira letra de cada cor da gaveta. Você conhece alguma flor que poderia sair dessas gavetas? Esse Rufus era muito criativo, né? Agora ele quer, além da combinação, ainda escolher uma flor. Uma flor, vão sair flores das gavetas. Então, das gavetas azul e amarela, que começam ambas com a letra A, poderia sair que flor? Ser? Você conhece alguma flor que começa com a letra A? Tem a azaleia. Azaleia. Azaleia é uma flor. Antúrio. Antúrio é uma flor também diferente. É uma flor, é uma flor. Alfazema é uma flor? Alfazema é uma planta? Eu acho. Bom, mas tem a flor. A florzinha dela é uma florzinha, né? Bem pequenininha, né? Sim. Também eu acho que pode ser. Será que você consegue descobrir mais algumas aí em casa? Né? Perguntar pro pessoal. E mas o V do verde. Aí teria violeta. Violeta é uma flor bem comum. Bem comum. Essa é bem conhecida no nosso dia a dia. Esse Rufus é muito criativo. Ele é muito criativo. O único problema é que ele se distraiu, mas no mais tá tudo certo. Então vamos às nossas perguntinhas finais. Primeira perguntinha. Na história que ouvimos hoje, para cada mordida de plantas carnívoras que o cliente levou, quantas camas Rufus precisou fazer? Lembram da história? Para cada mordida. Cada uma das mordidas, ele ganhava quantas camas novas? 3 camas novas, né? Isso, alternativa A, 3 camas novas. Segunda perguntinha. Quantas casinhas coloridas podemos construir usando 3 cores para a base da casa e 3 cores para o telhado? Então as casinhas ali estão divididas na base e telhado. No telhado. Uma base quadrada e o telhado em forma de triângulo. Olha ali na tela aquele quadro. Já aparece o quadro de combinações prontinho. Então, quantas são as combinações? Veja, só com o telhado rosa, você tem já 3 casinhas. 3 casinhas. Uma roxa, uma azul e uma amarela. Ainda, com o telhado laranja, mais 3 casinhas, né? 3 casinhas. E com o telhado verde? Mais 3 casinhas. Ao todo, portanto, 9 casinhas. 9 casinhas é possível formar com 3 cores para a base e 3 cores para o telhado. Muito bem. Bom, então para concluir, o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos a calcular as combinações, tanto na prática como na árvore de possibilidades com o registro no nosso caderno. Isso aí, né? Também então, no quadro de combinações. Isso, maneiras de a gente combinar, né? Como nós fizemos aqui com os armários, com as plantinhas. Isso aí. Combinado? Esse combinado é outro. Outra coisa esse combinado. Aprendemos também a montar os quadros, né? E fazer essa análise a partir deles, do número de possibilidades. E por último, e não menos importante, nós aprendemos uma lição com o Rufus, né? Nós aprendemos que é muito perigoso quando você se distrai no trabalho. Verdade. Então você tem que ter muita atenção para realizar seu trabalho. Isso aí. Assim como muita atenção para realizar as atividades que você está fazendo em casa. Com certeza. Aprendido? Muito bem. Então, por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.